O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Que bom que você está aqui. Lembre-se, Ele tem o controle de tudo, tudo está nas mãos dEle. Aproveite este momento para adorar a Jesus, se entregue totalmente. Ele vai renovar as tuas forças. Amém? Adore a Jesus. Em Ti eu tudo posso, não há limites, minha força está em Ti. Nada é impossível em Ti, olhos se abrem, muralhas caem, estou vivendo pela fé. Nada é impossível. Agora o Senhor comigo. Não vou viver pelo que vejo, eu não vou viver pelo que sinto. Eu sei que comigo sempre está, e tudo podes realizar. Em Ti eu tudo posso, não há limites, minha força está em Ti. Nada é impossível em Ti, olhos se abrem, muralhas caem, estou vivendo pela fé. Nada é impossível, creio em Ti, creio em Ti, creio em Ti, creio em Ti, Jesus. Creio em Ti, creio em Ti, creio em Ti, creio em Ti, Jesus. Aleluias, aleluias. Cremos no Senhor e acreditamos nas suas promessas. Confie, nós servimos um Deus que tudo pode. Amém? Receba a palavra de Jesus agora neste momento. Vimos na aula anterior alguns aspectos da vida de Jesus e do profeta Elias. Eu gostaria só de retomar para que você não se esqueça daquilo que o Senhor tem preparado para mim e para você. Primeiro aspecto, Jesus é o Messias que foi enviado para cumprir a vontade do Pai. Querido, o Senhor Jesus, ele precisou pagar um alto preço, mas era necessário. Assim, era a determinação do Pai sobre alguns aspectos na vida de Jesus. E ele cumpriu com excelência. E hoje, vivo ele está. Glória a Deus. Segundo aspecto, os estrangeiros tinham mais fé do que os próprios israelitas. Você pode observar que aquela viúva, ela tinha mais fé do que o próprio povo. Por quê? Porque mesmo ela não conhecendo Elias, ela seguiu as ordens e ela fez aquilo que Elias havia ordenado. E mais do que isso, por mais que a situação difícil aconteceu na vida daquela mulher, ela confiou em Elias. Ela acreditou na presença do Pai na vida de Elias. E aí existem alguns aspectos para a gente relembrar da vida dessa viúva. Eu gostaria que você anotasse agora. Primeiro aspecto, a nossa fé ela pode ser testada. Já parou para analisar como aconteceu na vida dessa mulher? Que às vezes nós somos colocados à prova e ali naquele momento a gente precisa de fato se entregar a Jesus? Primeiro ponto. Segundo ponto que nós vimos, e eu gostaria que você anotasse se você não registrou. Confiar na palavra que vem de Deus. Queridão, é muito importante sim nós obedecermos às autoridades espirituais e é lógico que nós não vamos repreender as pessoas que lançam profecias sobre nós, mas cabe o discernimento depois de colocarmos essas profecias na presença do Pai, porque somente Jesus e eu e você sabemos aquilo que nós esperamos em Deus. Então, se é da vontade do Pai, na hora há uma confirmação e o Espírito Santo ele é fiel. E o terceiro ponto que nós vimos, que ele é um ponto muito especial, é com relação à parte da intimidade com Deus. Sabe por quê? Porque ali naquele momento em que Elias, ele se dobra, ele se coloca em cima do corpo do filho daquela viúva e ele clama a presença de Jesus e o Pai vai e derrama a vida sobre ele, é desta forma que nós precisamos ter. Nós precisamos ser tão íntimos de Deus ao ponto de nós falarmos e as coisas acontecerem, ao ponto de nós colocarmos as mãos e as pessoas serem curadas. Queridão, a presença de Jesus está em mim e em você.
E eu gostaria de finalizar esse primeiro ponto, esse primeiro aspecto, com uma frase para você guardar no teu coração. Hoje, o Pai, ele veio à procura dos verdadeiros adoradores. Eu e você estamos sendo preparados para juntos levarmos pessoas para o céu. Glória a Deus! E agora, nesse momento, nós vamos aprender um pouquinho sobre a vida de Eliseu, que é a nossa segunda parte, encerramento dessa palavra tão abençoada. Eu creio que, assim como Elias e Eliseu, nós estamos sendo preparados para gerarmos expectativas, gerarmos vidas, gerarmos profecias sobre pessoas, porque o Senhor conosco está. Amém. Abra sua palavra aí comigo em 2 Reis, no capítulo 5. Nós vamos ler ali a história agora da vida de Eliseu. Acompanhe comigo a palavra de Jesus e diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois, por meio dele, o Senhor dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativa uma menina que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. O rei da Síria respondeu: vá, eu lhe darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. A carta que levou ao rei de Israel dizia: junto com esta carta estou te enviando o meu oficial Naamã, para que o cures da lepra. Assim que o rei de Israel leu a carta, ele rasgou as vestes e disse: por acaso sou Deus capaz de conceder vida ou morte? Por que é que este homem me envia alguém para que eu cure da lepra? Vejam como ele procura um motivo para se desentender comigo. Vamos parar aqui no versículo 7. Querido, aqui nós estamos entendendo que na vida de Eliseu, para que de fato a profecia fosse revelada, havia um homem chamado Naamã. Ele era comandante do exército. Nós precisamos entender que ele ocupava um cargo muito importante. Não era qualquer pessoa, não. Eram pessoas selecionadas pelo rei. E ele já havia conquistado a vitória da Síria. Então ele tinha uma responsabilidade muito maior. Só que mal sabia Naamã que ele ficaria doente. E nós precisamos entender que a lepra, naquela época, era uma doença contagiosa. Era uma doença que as pessoas eram excluídas. Ninguém gostava de ficar perto de pessoas assim. Só que ali, naquele momento, Naamã, através daquela serva que estava ali, cumprindo com os seus afazeres na casa, ela disse: ei, tem um profeta que pode curar. E ele, exatamente naquele momento, ele fez o quê? Ele acreditou. Peraí, só que primeiro eu preciso pedir autorização para o meu rei. E o rei confiou, acreditou completamente na vida dele. E ele disse: vá logo. Mas antes, leve essa carta e essas coisinhas aqui, que são importantes, para que depois você ofereça como uma gratidão, como um benefício ao rei de Israel. Querido, aqui nesse momento nós entendemos alguns aspectos. E o primeiro aspecto que eu gostaria que você anotasse, pega o seu caderno aí agora nesse momento e grave isso, mas grave isso no teu coração. O quarto ponto aqui que nós vemos, na verdade, dentro de todos os aspectos nós vimos: o primeiro, a dúvida e a fé, e o segundo, com relação à intimidade com o Pai. Mas esse quarto ponto que eu coloquei para vocês, vocês vão entender por que eu já mencionei o quarto e não o terceiro. O quarto ponto, ele tem a ver com o propósito. Você já parou para pensar e para analisar os propósitos que o Senhor tem preparado para mim e para você? Não são pequenos. Pensa comigo. Para tantas pessoas neste mundo, o Senhor vai e Ele realiza os propósitos maravilhosos para nós. Você já passou por uma situação em que, às vezes, sem você pensar, e a profecia foi lançada para você há anos atrás, e hoje você está onde você está, porque havia uma profecia, uma promessa na tua vida? Quantas coisas já aconteceram na nossa vida que foram lançadas há muito tempo atrás? Coisas tão simples, talvez, no sentido de: olha, através de você, os seus pais serão alcançados. Através da palavra que há em você, a palavra viva de Jesus, a tua irmã, o teu irmão, o teu vizinho será alcançado. E aí você olha para o teu vizinho
naquele momento fala assim, imagina, é um traficante, imagina, ele está envolvido com tantas coisas erradas, e Deus vai lá e realiza o impossível. Querido, Jesus, ele é expert em fazer o impossível na nossa vida. Então, esse ponto aqui do propósito é muito importante para você e para mim. Nós precisamos entender que aquilo que o Senhor tem preparado para mim e para você, ele vale muito mais do que qualquer coisa neste mundo. E aí entra o terceiro aspecto. Por quê? Porque a ousadia, ela é necessária. Sabe por quê? Vemos aqui nessa passagem aqui de Naamã. Ele precisou pedir a autorização para o rei. Mas, naquele momento ali, chegou o rei de Israel, que nós vimos, que quando Naamã chega, o rei ao receber a carta, ele fica totalmente perdido. Peraí, ele está vindo buscar cura em mim, eu não sou Deus. E ele rasga suas vestes. Só que houve uma ousadia de Eliseu, porque naquele momento nós devemos aí, eu não vou falar a mensagem toda, mas vocês podem acompanhar essa história, que Jesus, ele usou a vida de Eliseu, porque Eliseu foi lá e falou, ei rei, eu posso curar a vida desse homem. E as pessoas verão que há Deus em Israel. Ei, queridão, olha que coisa linda. Eliseu, ele tomou posse daquela palavra e ele ousou da presença de Deus. Ele era apenas um servo, ele era usado pelo Senhor, mas ali naquele momento, ele disse para ele mesmo, eu preciso fazer, porque se eu não fizer, quem vai fazer? Queridos, quantas pessoas hoje na tua escola, quantos vizinhos hoje que conhecem você, precisam da sua palavra? Sabe por quê? Às vezes nós esperamos assim. Ah, mas existem pastores, existem pessoas que têm mais poder do que eu para fazer as coisas acontecerem na vida deles. Queridos, Jesus, ele te honra. Jesus, ele te coloca numa posição de filho quando de fato você se entrega totalmente ao Pai. Então, nesse momento, tome posse dessa palavra. Assim como Eliseu, ele ousou em fazer a vontade do Pai. E ali naquele momento, ele foi lá e através da presença de Jesus, ele se colocou ali para o rei de Israel. Ei, eu posso curar e as pessoas verão que há Deus em Israel. Querido, já pensou as pessoas olharem para você e falar assim, através daquilo que você me disse, hoje eu sirvo ao Senhor. Queridão, tome posse dessa palavra. Viva a profecia que há em você. Você não é um excluído, você não é um depressivo, os seus pais não estão perdidos, a tua casa não está perdida. Eu declaro em nome de Jesus que hoje, assim como Deus ousou na vida de Elias, assim como Deus transformou através da vida de Eliseu a vida de Naamã, eu creio que Jesus nesse momento está entrando na tua vida, está entrando na tua casa e grandes coisas estão transformando, grandes coisas estão sendo restauradas e através da tua boca, palavras de bênçãos serão lançadas sobre pessoas e essas pessoas serão curadas, transformadas e restauradas. Queridão, tome posse dessa palavra e ei, grave isso no teu coração. Aquilo que olhos não viram, ouvidos não ouviram, o Senhor tem preparado para você. Amém? E eu gostaria de terminar essa mensagem com duas frases. A primeira, marque isso no teu coração. O maior milagre que pode acontecer é o arrependimento dos pecados e viver a intimidade com Deus. Querido, você quer viver algo sobrenatural, se entregue totalmente a Deus. Ele te conhece. Talvez os teus pais não vejam o que você está fazendo. Talvez pessoas não vejam as coisas erradas que você esteja fazendo. Mas lembre-se, o Pai lá de cima, o nosso Deus, Ele nos conhece. Antes mesmo de nós pensarmos. Então arrependa-se e viva essa intimidade com Deus. E a segunda frase. O que Deus preparou para você, nada e ninguém destruirá. Queridão, tome posse disso. Aquilo que há de profecia para você, de planos e de propósitos para a sua vida, nada e ninguém irá quebrar ou tirar da vontade do Pai. A única coisa é, você sim pode se distanciar dos propósitos, porque a responsabilidade está em suas mãos de viver aquilo que Deus tem para você. Grave essa mensagem e mais do que isso, que você viva realmente as promessas de Deus. Afinal, a nossa mensagem é: eu viverei as promessas do Senhor.
Feche os teus olhos. Pai, eu quero agradecer por este momento tão precioso. Obrigado, Jesus, por este tempo, Pai, de colheita, por este tempo, Pai, em que nós estamos preparando, arrumando, plantando todas as sementes e nós cremos que no momento certo, Deus, frutificará, porque o Senhor é fiel. O Senhor é fiel, Deus. Reconhecemos que o nosso tempo não é o teu tempo, que a nossa vontade não é a tua vontade, mas nós cremos que no momento certo vai acontecer. Demora muito para acontecer o de repente do Senhor, Deus. E hoje nós cremos que o Senhor já está trazendo libertação para as nossas mentes. O Senhor já está trazendo, Pai, a questão do perdoar as pessoas, do perdoar, Deus, vidas, do perdoar, Deus, aquilo que de fato nos prende ao passado e de nós vivermos a promessa que há no Senhor. Eu entrego a minha vida, eu entrego a vida de todos que nos assistem e eu creio, Deus, que nós viveremos as promessas do Senhor. Aleluia! Tome posse disso, que você viva o sobrenatural. Amém. Vamos louvar. Senhor, nós abrimos, Pai, o nosso coração. Venha, Senhor, venha de encontro, Pai, ao que nós precisamos. A cada um precisa na sua casa. Cada um que está ouvindo, Senhor, que ouviu a Tua palavra, Senhor, que está ouvindo este louvor agora, neste momento, que possa se derramar, que possa se entregar por completo, Pai, diante do Senhor. Aleluia, Pai, nós abrimos o nosso coração, Senhor. Para que entre o Rei Jesus, o Rei da Glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração, para que entre o Rei Jesus, o Rei da Glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração, para que entre o Rei Jesus, o Rei da Glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração, para que entre o Rei Jesus, o Rei da Glória, eu abro meu coração. E quem é o Rei da Glória? Quem é o Rei da Glória? Jesus, Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei. Quem é o Rei da Glória? Quem é o Rei da Glória? Jesus, Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei. Aleluias! Querido, Jesus é o Rei. Tudo vai passar, mas as palavras do Senhor jamais passarão. Feche os seus olhos. Pai, nós queremos te agradecer, Deus. Obrigado, Senhor, porque assim como o Senhor fez na vida de Eliseu, através do teu profeta, a vida de Naamã foi mudada. Senhor, nós acreditamos, Deus, que o Senhor está no controle de tudo. Nós acreditamos que o Senhor tem a chave nas tuas mãos. Espírito Santo de Deus, a tempestade vai acalmar, porque o Senhor está no nosso barco. E se o Senhor está, nada e ninguém vai nos parar, Jesus. Nesse momento eu entrego a vida desses teens, eu entrego a minha vida, a vida da Pátia, a vida do Gu, a vida do Pedro, de todos, Senhor, que nos assistem, porque nós acreditamos e confiamos em Ti, reconhecemos que só o Senhor é Deus. Pai, por isso nós dizemos para que entre o Rei da Glória, Jesus, porque nós acreditamos que o Senhor é o Rei da Glória, e quando o Senhor entra, tudo é transformado, em nome de Jesus. Uma semana extraordinária. Querido, curta as nossas páginas no Facebook e no Instagram. Seja abençoado, uma semana extraordinária. Louve a Jesus, para que entre o Rei da Glória. Tome posse dessa palavra e viva o sobrenatural de Deus. Aleluia. Adore, adore.